A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil. Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, tornem para o Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus então não os conduziu pelo caminho mais perto, ou pela terra dos filisteus. Foi pelo caminho mais longo mesmo. Observe que muitas vezes Deus vai nos conduzir pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais longo. Sabe por quê? Porque o caminho é estreito, porque a porta que conduz à vida eterna é estreita mesmo. Muitas vezes nós vamos ter que renunciar aos deleites da vida, vamos ter que renunciar aos prazeres da vida. Quem quer sombra e água fresca não serve a Deus. Mas aquele que tem coragem, ele vai pelo caminho mais longo mesmo. Se quiser estar na presença de Deus, não precisa ter medo. Ou não pode se ter medo de passar pelo caminho mais difícil. O Espírito de Deus aí muitas vezes vai te conduzir por desertos, pelo sol escaldante. O sol fere, queima, não é bom não. Você vai passar pelo calor das adversidades em tua vida. Deus vai permitir mesmo. E é desta forma. E o povo foi conduzido pelo caminho mais longo. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 1, 2, 3 e 4. Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem-se diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Deus vai nos conduzir mesmo, e às vezes será pelos caminhos mais longos. Cada situação é uma situação. O caminho pode ser perto, pode ser longo, depende da situação. Mas na maioria das vezes Deus vai nos conduzir pelo caminho mais longo. E Deus estava conduzindo o povo ali. E agora diz Deus para Moisés: fala ao povo que se assente no campo junto ao mar. Era o mar na frente, Faraó atrás e rocha dos dois lados. O povo estava encurralado, humanamente falando. E Deus dá esta ordem a Moisés. E diz Deus: então o faraó vai pensar que o povo estava encurralado, ou está encurralado. E dirá Faraó: é agora que eu os pego. Muitas vezes o inimigo vai pensar que é nesse momento que ele vai te destruir. Os seus inimigos vão pensar que é esse o momento que ele vai destruir a sua vida, ou eles vão te destruir. Pensam até que você está encurralado, né? Arabacandarábia, mal sabem eles que é a ordem de Deus que você se assente no campo junto ao mar, para que o seu inimigo pensa que é o fim para você. Você só não pode pensar como o seu inimigo pensa. É preciso contar com o sobrenatural de Deus na tua vida. Milagres de Deus não se explicam. E ali entre o povo também haviam muitos, a maioria não contavam com o milagre. Pensavam como pensaram Faraó. Faraó pensou que eles estavam encurralados. Eles também pensaram, era uma situação, porém Deus os estava conduzindo. E era a ordem de Deus para que se assentasse ali naquele lugar. Era um arapuca para o seu adversário. Sabe esse cenário difícil ao qual você está passando aí agora? É o cenário profético, é o cenário perfeito para o milagre de Deus acontecer na tua vida. O teu inimigo até pensa que você está encurralado, mas é ordem de Deus. É uma arapuca para o inimigo. Deus vai ser glorificado nesta situação. Portanto, você não precisa pensar como pensa o seu inimigo. Não pense você que está encurralado. E assim o povo pensou também. Pensaram que era o fim.
E quando eles avistaram ao longe, vinham então o exército dos egípcios. Faraó vinha com seus cavaleiros, com seus soldados. E quando o povo começou a avistar os soldados egípcios, o exército do Egito, então o povo viu que estava encurralado aos olhos humanos. Olharam para frente, era o mar. Olharam para trás, vinha Faraó, rocha de um lado, rocha do outro. Arabacandarábia. Então queriam até apedrejar Moisés. Chamaram Moisés e disseram a Moisés: não haviam sepulcros o suficiente lá no Egito para nos trazer para morrer aqui neste deserto. Eles estavam errados? Era verdade. Realmente estavam ali encurralados. Haviam mulheres e crianças, era um grande povo. E humanamente falando, meus irmãos, era o fim para eles. Era um ponto final. Sabe aquilo que você pensa que é um ponto final? É o cenário perfeito para o milagre acontecer. É cenário profético e você ainda não percebeu. Você só não pode pensar como o seu inimigo pensa. Você tem a mente de Cristo. Arabacantarábia, você vive por fé e não por vista. Queriam apedrejar Moisés. Livro de Êxodo 14, versículo 11, 12, 13. E disseram a Moisés: não haviam sepulcros no Egito o suficiente para nos trazeres de lá para morrermos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o vereis para sempre. Disseram para Moisés: Moisés, não foi exatamente isso que nós falamos com você? Não foi por isso que nós não queríamos vir para cá? Nos trouxeste para morrer no deserto. Não haviam sepulcros o suficiente. Meus irmãos, é muito lógico. Humanamente falando, eles estavam certos, mas Deus estava no negócio e Moisés estava seguindo as ordens de Deus. Eles não contavam com o milagre. Faraó não contava com o milagre. Então Moisés diz: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis, e vós vereis o livramento de Deus. Esses egípcios aí que vocês estão vendo hoje, não os vereis mais. O teu inimigo pensou que você estava encurralado. Você não precisa pensar que está encurralado. Você não precisa pensar que é o fim, porque Deus está no negócio. E quando Deus entra numa situação, meus irmãos, é para dar a vitória. Faraó até pensou que ia destruir o povo. Até pensou que era o fim. O povo pensou que era o fim. Arabacantarábia. Versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Olha o milagre acontecendo aí. Moisés clamou ao Senhor quando se viu encurralado, porque o povo queria até apedrejá-lo. Ficaram revoltados contra Moisés. E agora, vamos morrer no deserto? O Faraó vem logo atrás aí para nos matar. Quando Moisés então clama ao Senhor, e Deus diz para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Meus irmãos, Deus não trabalha segundo a ótica humana. Deus não vê como o homem vê. O que para você parece impossível, para Deus é apenas uma questão de milagre. É apenas uma questão de tempo. E estava ali o povo sentado no campo. Faraó vinha atrás. Era rocha de um lado, rocha de outro. O povo estava cercado. Então Deus manda que Moisés toque o mar com a sua vara. E o mar se abriu. E se fizeram paredes de água à direita e à esquerda. Olha o milagre de Deus acontecendo. Eles não contavam com o milagre. Oh, rebaixarabacandarábia. Quando Deus quer fazer, Ele faz.
A última palavra não vem do povo, a última palavra não vem de Faraó, a última palavra vem de Deus. E quando Deus diz para Moisés: toque no mar, que eu vou abrir esse mar. Olha Deus falando contigo aí. É Ele quem abre o mar, é Ele que muda a tua sorte, Ele que muda esta situação. Confia no Senhor, porque Deus já está trabalhando. Você ainda não percebeu, mas este cenário difícil ao qual você está passando é o cenário perfeito para o milagre acontecer na tua vida. É o cenário perfeito para o sobrenatural de Deus se manifestar através da tua vida. Existe um Deus que te conhece. Aleluia. Deus será glorificado nesta situação. Oh, glórias. O versículo 23 e 24. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela noite o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Meus irmãos, eles seguiram o povo de Israel até o meio do mar. Deus permitiu que eles entrassem. Sabe, essa situação aí que você pensa que é o fim. Você olha, o inimigo entrou pelo mesmo caminho, pela mesma porta que você entrou. Porém, a porta que Deus abriu para você. Não adianta Faraó querer entrar pelo caminho ao qual Deus abriu. Sabe o que acontece? Arabacandarábia. Deus tirou as rodas dos carros dos egípcios. E quando eles perceberam, ficaram todos alvoroçados. Deus alvoroçou a todos. Eles perceberam e disseram: voltemos, porque o Senhor peleja por Israel. E quando eles voltaram, Deus então dá uma ordem a Moisés: estende a tua vara. E o mar se fechou e submergiu todos os egípcios. Morreram afogados. Versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Então estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força. Ao amanhecer, os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. É assim que Deus faz. A porta que Deus abriu para você, não adianta Faraó querer entrar por ela, pelo mesmo caminho ao qual Deus abriu. Ele pode até querer entrar, mas lá no meio do mar, Deus vai dar uma ordem e as águas vão submergi-los. Ei, Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que o mar volte sobre os egípcios. É você estendendo a tua mão, é você profetizando e Deus realizando milagres na tua vida. Israel passou e Miriam cantou do outro lado: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. É assim que Deus faz. Confia no Senhor, porque Deus já está trabalhando da tua vida. Eu sou Wesley Santiago, de Rondônia, Brasil. Toda honra, toda glória sejam dados ao nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e Deus é fiel. Amém. Glória a Deus.